Graças a Deus. Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus possa permanecer na vida de cada um de vocês. Mais uma oportunidade estamos tendo de entrar em contato com vocês para levar uma palavra da parte de Deus. Cada dia que passa parece que as coisas têm se tornado mais complicado, mas nossa esperança está firmada em Deus. Sabemos que a qualquer momento Deus estará agindo de uma forma sobrenatural e nos dará oportunidade de estarmos juntos novamente. Eu quero neste momento trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Está em Gálatas capítulo 6 e o versículo 17. Foi uma afirmação que Paulo fez. Ele disse: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, a partir do momento que ele teve um encontro pessoal com Cristo, a sua vida foi totalmente mudada. A sua vida mudou totalmente. E a partir do momento que ele encontrou com Cristo, ele não mais se preocupava em defender o seu título de cidadão romano, não mais se preocupava em ostentar o seu conhecimento que ele tinha do farisaísmo, mas a sua maior preocupação era que através da sua vida, Cristo pudesse ser visto por todos. Ele tinha uma preocupação muito grande. E uma das coisas que tem me chamado muito a atenção nos dias que nós estamos vivendo, é o fato de nós estarmos vivendo em crise. Nós vivemos em crise em muitos sentidos, né? Mas uma das crises que mais me preocupa é a crise da identidade. Hoje nós temos visto que a preocupação maior da igreja, não quero generalizar, mas uma das grandes preocupações é as estatísticas, o número de pessoas que frequentam a igreja. O Brasil, pelo que nós ouvimos, já tem aproximadamente 40 milhões ou mais de evangélicos, né? Uma grande porcentagem dos brasileiros se dizem evangélicos. Agora, eu lhe pergunto a cada um de nós, não seria tão importante que todos os que se professam a fé, dizendo ser evangélico, seria tão importante que todos também tivessem uma preocupação em que Cristo fosse visto através do viver? Nós estamos vendo muitos escândalos, muitas distorções da palavra de Deus. Temos visto muitas pessoas se escandalizando facilmente devido ao mau testemunho deixado por muitos. E um dos maiores problemas vivido pela igreja é o mau testemunho que tem sido dado por muitas pessoas. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Ser cristão é viver uma vida que Cristo seja visto por todos. Ser cristão é muito mais do que ser evangélico. Ser cristão é muito mais do que ter um nome em um hall de membros de uma denominação. Ser cristão é a certeza de que o nome esteja escrito no livro da vida. Meus queridos irmãos, e como é que nós devemos nos proceder? Qual deva ser o processo para que nós possamos ser identificados como os verdadeiros discípulos de Cristo, como verdadeiros seguidores de Cristo, como verdadeiros cristãos? Quando nós voltamos para a palavra de Deus ela nos orienta, ela nos mostra como é que deva ser o nosso procedimento. Paulo ele chegou a dizer o seguinte: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É permitir que Cristo viva em nós, é mortificar o nosso eu, mortificar a nossa vontade e permitir que a vontade de Cristo, que o querer de Cristo prevaleça sobre a nossa vida. Mas quando voltamos para a palavra de Deus, nós vemos então que o verdadeiro discípulo, ele se identifica através das marcas. Paulo disse: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E eu quero falar nesta oportunidade com vocês a respeito de algumas marcas que podem nos identificar como verdadeiros discípulos de Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 35, nós encontramos quando se fala
algo muito importante. Ó. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto conhecerei todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós estamos vivendo num período marcado pelo ódio, pela intolerância, pela violência, mas o verdadeiro discípulo de Cristo, ele é marcado com a marca do amor. As pessoas, ao enxergá-lo, eles enxergam a semelhança de Cristo. A vida do verdadeiro discípulo é uma extensão da vida de Cristo. Então Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, viver uma vida em amor, viver o verdadeiro amor, é algo que nos identifica como verdadeiros discípulos de Cristo. É marca de Cristo em nós, porque Cristo nos amou primeiro. Mas uma outra coisa que me chama muita atenção também, o Senhor Jesus no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 8, ele disse: nisto é glorificado o meu Pai, se derdes muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. O viver uma vida frutífera. A Bíblia diz que pelos frutos conhece a árvore. A árvore boa dá bom fruto. É impossível que eu possa me identificar como cristão, como discípulo de Cristo, produzindo maus frutos. Para que eu possa ser identificado como discípulo de Cristo, eu preciso dar frutos que glorificam a Deus, dar frutos que sejam agradáveis a Deus. Então, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos serão chamados meus discípulos. Então, viver uma vida em amor, ter uma vida produtiva, frutífera, produzir frutos que agradam a Deus, são pontos importantes que nos levam a ser identificados como verdadeiros discípulos de Jesus, que nos leva a ter a oportunidade de que as pessoas vejam em nós as marcas que houve também em Cristo. Mas uma outra coisa que nos chama muita atenção, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31, o Senhor Jesus fala sobre a fidelidade para com a palavra dele. Se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. A nossa permanência na palavra de Deus não é o que eu digo, não é o que fulano ou beltrano diz, mas é o que a palavra de Deus determina para nós. Se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos uma missão de mostrar Cristo através do nosso viver. É comum nós ouvirmos as pessoas dizer: não olhe para mim, mas olhe para Cristo. Como é que as pessoas verão a Cristo se não for através do nosso viver? Quando Pedro e João subiam juntos para o templo na hora da oração, quando eles foram procurados por aquele homem paralítico, eles disseram: olha para nós, olha para nós. E disseram: não temos ouro e não temos prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, se coloca de pé. E aquele paralítico foi curado, foi alcançado por Jesus, porque ele contemplou Jesus na vida de Pedro e de João. Eu queria lhe perguntar, como é que você tem refletido a glória de Deus através do seu viver? O nosso viver tem sido positivo? Tem contribuído para que pessoas possam ver Cristo, ou tem causado escândalo, tropeço? O Senhor Jesus disse que é mistério que haja escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Melhor lhe fora colocar uma pedra sobre o pescoço e se jogar no mar. É melhor do que escandalizar um desses pequeninos. Então, meus irmãos, é um momento muito sério que nós estamos vivendo, e nós precisamos nos esforçar o máximo para que não nós venhamos viver, mas que Cristo possa viver em nós, e que a vida vivida por nós possa influenciar muitas outras pessoas a se renderem aos pés de Cristo. Paulo disse: ninguém me inquiete, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E ele fez uma outra afirmação: de sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Meus queridos irmãos, não é o bastante ser crente, não é o bastante ser membro de uma igreja, não é o bastante fazer parte de uma estatística.
O mais importante é ser discípulos autênticos de Cristo. O mais importante é que a nossa vida seja um canal em que leva a Cristo a ser conhecido por muitas pessoas, que as pessoas possam conhecer Cristo através do nosso viver. Que nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, nós possamos nos esforçar para sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, amando, produzindo frutos e perseverando, sendo fiel na palavra do Senhor. Veja que coisa: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Nós temos visto que a palavra de Deus tem sido adulterada, tem sido muitas vezes desacreditada, muitas vezes se fala muitas coisas e pouco se fala da palavra de Deus. Mas que você e eu, que nós possamos nos empenhar em debruçar, ter tempo para a palavra de Deus e permanecermos nela. Se permanecermos nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E Jesus ainda afirmou, concluindo o Sermão da Montanha, que quem permanece na sua palavra, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e que eu e você tenhamos as condições que Paulo teve em dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Você quer ver Cristo? Olhe para mim. Você quer ver Cristo? Diga para as pessoas: olhe para mim. Nós precisamos ter condições de fazer isso, meus irmãos, porque o mundo conhecerá Cristo através do nosso viver. Se o nosso viver for um viver que glorifica a Deus, as pessoas irão aceitar a Cristo e serão impulsionados, motivados a seguirem a Cristo também. Mas se o meu viver é um viver que causa escândalo, as pessoas se afastarão de Cristo e a responsabilidade será minha, será tua. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos nos preocupar e ter condições de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Pense nessa palavra, tenha um momento de reflexão. Ser cristão é ter as marcas de Cristo em si. Ser cristão é andar como Cristo andou. Ser cristão é procurar levar Jesus a ser conhecido por todos através do nosso viver. As nossas palavras não são capazes para influenciar, mas o nosso viver sim. O nosso viver, ele pode influenciar positivamente ou negativamente, mas o Senhor nos chamou para sermos influenciadores de uma forma positiva, levar pessoas a conhecerem a Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu vou fazer uma oração em seu favor neste momento. Senhor Deus Pai, eu glorifico o Teu nome pela oportunidade de levar a Tua palavra. Senhor, nós sabemos que pesa sobre os nossos ombros a grande responsabilidade de ser discípulo do Senhor Jesus, ser sal da terra e luz do mundo. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, ó Pai, ajude a cada um dos meus irmãos, daqueles que estarão me ouvindo, ó Deus, ajude a eles a viver uma vida que lhes seja agradável, a viver uma vida que seja testemunho, para que muitas pessoas possam conhecer ao Senhor Jesus. Aqueles que estão enfermos, eu peço que o Senhor esteja curando, aqueles que estão tristes, abatidos, que o Senhor possa levantá-los, fortalecendo com o Teu poder. Visita todos neste momento, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu coração. Pense nisso, se preocupa em ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus.